Olá, gente, seja bem-vindo a mais um papo curto e necessário. E hoje nós vamos falar sobre inveja ou admiração. Pete, quando, quando uma pessoa fala muito de outra, por exemplo, tem uma pessoa que é sempre o foco, sempre. Você acha que essa pessoa tem admiração ou tem inveja? Ou depende? Depende de como seja colocado o nome dessa pessoa. Mas quando sempre volta à tona, por exemplo, se você, mesmo que a pessoa fale positivamente de alguém, mas ela é sempre assunto, você acha que é só admiração ou tem alguma coisa a mais? Sempre pode ter alguma coisa a mais. Porque quando você tem admiração por uma pessoa, pelo menos eu gosto de chegar na pessoa e dizer: te admiro muito. Você é um excelente profissional, você é uma excelente pessoa. Eu gosto de chegar na cara da pessoa e dizer, do que ficar falando em rodinhas de amigo. Bom ou ruim? Porque na verdade o que a gente está querendo falar com esse tema hoje é: sempre vai ter alguém falando de você. Seja bom ou seja ruim. Algo bom ou algo ruim. E que jamais, se você tem um objetivo, você sabe o que é que você está fazendo da sua vida, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, né? Seja nas suas relações de todas as formas. Mas se você tem plena consciência do que você está fazendo, continue fazendo. Porque a gente até falou num outro vídeo que por mais que a pessoa seja sua amiga, mas sempre tem aquela história de se ver uma vitória sua, tem aquela história de por que não eu? Então não deixe de fazer algo que você está fazendo, porque independente do que você esteja fazendo, alguém sempre vai falar de você. E assim, eu já passei por muita coisa. Tive várias relações assim, não uma questão de relacionamento amoroso, mas relações de amizade, relações de trabalho, com pessoas que hoje eu não faço questão que estejam perto de mim. Porque a gente precisa parar de achar que a gente tem que limitar relações por quantidade, ou por um histórico de contato, ou porque a mãe, o pai era amigo do meu avô. Gente, quem te faz mal não precisa estar perto de você. Eu acho que a gente tem que olhar o agora, né? Existe uma questão de vínculo afetivo? Existe. Mas as relações, elas são alimentadas e elas devem ser alimentadas quando elas fazem bem. Uma coisa é você ter que conviver com alguém por algum motivo, mas você sabe que a convivência é naquele momento, para aquela situação, e que essa pessoa não precisa necessariamente estar o tempo inteiro em contato com você, entrando na sua casa, participando dos eventos familiares, né, dos seus eventos familiares, na mesma roda de amigos que você. Não, é saber dissociar as coisas. E isso inclusive com amigos também. Porque os amigos, quando a gente trabalha com amigo, às vezes as coisas acontecem, empinam, né? Tem discussões, tem brigas, tem desacordos, tal. Mas é saber separar o momento em que aquele amigo está sendo profissional e que depois dali ele continua sendo amigo e que essa relação de amizade ela não vai ser afetada, mas que as coisas que precisam ser resolvidas vão ser discutidas, vão ser resolvidas, são pessoas distintas, vão ter conflito de posicionamentos e que, como pessoas adultas, vai chegar no senso comum. E a mesma coisa o oposto. Existem pessoas que você vai conviver porque você precisa conviver profissionalmente por algum projeto, alguma coisa, mas que necessariamente essa pessoa não precisa integrar a sua vida, saber da sua vida o que é que você faz, o que é que você deixa de fazer, quais são os seus planos, quais são os seus objetivos. E a gente já discutiu isso também num outro vídeo, né? Porque que a gente não pode, acaba não falando das coisas boas que acontecem com a gente, com medo de que essas coisas de fato não aconteçam. Mas eu acho que isso também vai muito de quem você tem perto de você. E dizer não é muito difícil. Eu falo porque eu não
Normalmente eu me coloco, viu, gente, nos assuntos, porque eu gosto de falar de coisas que de alguma forma acontecem comigo, né? Então no meu dia a dia eu aprendi a dizer não, tenho aprendido a dizer mais não, mas era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E eu já passei por muito perrengue por causa disso. E o não, ele tem que ser normalizado, né? Assim como o sim foi normalizado. E principalmente para nós mulheres. Nós somos criadas para baixar a cabeça e falar assim o tempo todo. Claro que não é receita de bolo, que existem criações diferentes, mas nessa criação hétero, cis, machista, normativa, a mulher, ela é criada para dizer sim o tempo todo, não contrariar. É como se a gente não tivesse uma opinião própria e que pudesse contrariar uma posição numa hierarquia, principalmente se essa posição for masculina. Então, assim, filtrem as relações de vocês, quem está perto, quem está longe, quem de fato você entende que torce pela sua vitória. E que você não precisa obrigatoriamente ter alguém do seu lado por alguma outra questão que não seja o querer ver você crescer, te ajudar a crescer, gostar de você, te apoiar. Porque a vida é rápida, né? Passa rápido. E a gente precisa viver isso da melhor forma possível. Então, não tenham medo de dizer não para uma relação, para uma amizade, para um parente. Então, curtam, comentem, compartilhem. Eu quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Se vocês já excluíram alguém da vida de vocês porque perceberam que essa pessoa só fazia mal, se foi difícil esse processo, e compartilhem para que mais pessoas tenham acesso, a gente amplie essa rede e que esses temas, esses debates, essas discussões, essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes.